Bem, eu vou pegar uma lista de exercícios, então, aqui, que tenha exemplos aqui, né, no caso de circuitos trifásicos equilibrados. Nem vou pegar uma lista, vou fazer o seguinte, eu vou criar um exemplo aqui, qualquer, e aí a gente vai debatendo sobre ele, pode ser? Vou pegar um exemplo aqui, eu vou considerar uma fonte trifásica, né, atendendo aqui uma carga, eu vou desenhar da seguinte forma. Eu vou considerar aqui uma impedância aqui, uma outra impedância aqui, e uma outra impedância aqui. Eu vou dizer que vou chamar esses pontos aqui de A, B e C. Então, eu vou criar uma tensão aqui VAB, pontinho, e uma tensão VBC, pontinho. Eu vou dizer que VAB é igual a 220 fase 0 graus, VBC é igual a 220 fase menos 120 graus. Tá certo? Isso aqui em volts. Bem, eu não preciso falar aqui da minha tensão VCA, né? Tá certo? Qual que seria o valor da tensão VCA aqui? 220 faz 120? Ela vai ser exatamente, vai ser uma tensão aqui, né? VCA. Essa tensão VCA, ela vai ser igual a menos VAB menos VBC, né? E então vai ser igual VCA vai ser igual menos 220 fase zero menos 220 fase menos 120. Então, VCA vai ser igual. Isso aqui é 220 fase 180. E isso aqui vai ser o 220 fase menos 120 aqui. Vai dar mais 60, né? É isso? Vou fazer um desenho aqui, daqui a pouco eu apago, tá? Mas mais para a gente entender. Eu tenho aqui o original, vou desenhar o original aqui em vermelho. O original eu tenho aqui, ó, 220 fase zero e tenho o 220 fase menos 120. Então tem alguma coisa assim. Tá um pouquinho, um grau um pouco menor ali, mas tá tudo bem, né? Quando eu multiplico esse vetor aqui por menos 1, esse cara aqui que é o VAB, e esse aqui é o VBC, quando eu multiplico esse cara aqui por menos 1, ele vai vir para o lado de cá, né? Simplesmente troco o sentido dele. Então eu tenho aqui menos VAB. E esse cara aqui também vai ficar com um ângulo, multiplica ele por menos 1. Desculpa aí os desenhos aqui, tá? Menos VBC.
bom dia aí, Gabriel. Até mais. Isso aqui é um menos, tá? Então, eu estou fazendo a soma desses dois vetores aqui, menos VAB, menos VBC. Então, a resultante vai me dar um cara aqui, ó. Nossa, é difícil fazer isso aqui, gente. Vai me dar um cara aqui que vai ser... Opa, que vai ter esse valor aqui. E esse cara aqui, se a gente for somar aqui, qual que é a ideia da soma aqui? Ah, isso aqui vai ser menos 220, que é fase 180, fica só menos 220. E esse cara aqui eu teria que separar uma parte real e uma parte imaginária. Quando eu fizer essa soma, eu vou obter esse cara aqui que está num ângulo de mais 120 graus aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, a gente poderia chegar que é o 120 graus. E dá para chegar, ó, esse menos VBC, aqui é menos 120, né? O complemento aqui vai ficar com um ângulo de 60 graus aqui em relação ao zero. Então eu tenho essa inclinação aqui 60 graus e essa aqui 180. O módulo aqui é o mesmo tamanho, né? Que é 220, tanto aqui quanto aqui. Então, esse vetor verde aqui, esse fasor, na verdade, verde, ele vai estar na metade desse ângulo aqui. Então, ele vai estar entre 60 e 180. E essa metade aqui vai dar exatamente no 120 graus. Então, são formas aí da gente visualizar que o VCA, aqui nesse caso, vai ser igual a 220 fase 120 graus. Tá certo? Sem eu precisar defini-lo aqui explicitamente no meu exercício. Tá certo? Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo. Muito bem. Eu vou definir essa impedância ali da carga como sendo a impedância toda de um mesmo valor, né? E vou dar o valor dessa impedância Z. Vou dizer que o Z é igual a 10 mais J 5 ohms. E vou querer aqui, vou pedir aqui, letra A, as correntes de fase na carga. E letra B, correntes de linha, que eu vou chamar aqui de IA, IB, E e C. Então, eu vou chamar de correntes de fase, as correntes aqui, por exemplo, IAB. IAB, só para a gente falar a mesma língua, a corrente que eu chamo de IAB é a corrente que vai do ponto A para o ponto B. É diferente das tensões, né? As tensões VAB é o VA menos VB. E o vetor fica de B para A. A corrente IAB, ela sai do ponto A e vai para o ponto B. Então, quando eu falo da corrente, eu estou indicando a direção da corrente IAB de A para B. VAB, o VA é o de maior potencial. O primeiro carinha aqui na minha nomenclatura é o de maior potencial. Então, eu vou pedir esses dois valores. E eu nunca fiz dessa forma, né? Mas eu vou pedir para vocês calcularem aí junto comigo. Tudo bem? Então, eu vou dar aí uns 2 minutos aí para vocês calcularem as correntes de fase. Primeiro, se alguém tiver alguma dúvida ou já tiver muito claro isso na cabeça, se quiser
dizer como que calculo a corrente de fase. Ó, eu acabei de falar aqui a corrente de fase, por exemplo, essa daqui, ó, é a minha corrente IAB, né? É a corrente que vai de A para B. Ou eu poderia colocar aí a linha B' para diferenciar aqui. Esse aqui é o A', esse aqui é o B' e esse aqui é o C'. Normalmente essa diferenciação aqui é feita para dizer que o lado de cá está do lado do gerador e o lado de cá está do lado da carga, tá? Mas é só nomenclaturas aí. Então a minha corrente A' B' eu chamo de corrente de fase. E a corrente A eu chamo de corrente de linha, que é a corrente que ela está no trecho que vai do gerador para a carga. Ela está na linha que alimenta a carga lá através do gerador. A corrente IAB ou I'B', ela está lá em uma fase da carga, ela passa em uma, vamos trocar em miúdos aqui, numa perninha ali da carga, tá certo? Então essa é a corrente de fase. Então, bom, a primeira coisa é obter essa corrente de fase. Alguém tem ideia de como eu calcular essa corrente de fase? Já fez? Ninguém? Ninguém, gente? Ajuda eu aí, ô. Ninguém? Alguém fez aí já? Exatamente. Olha que coisa interessante, ó. É, coisas que a gente pode extrair de cara desse exercício, esse exemplo que a gente colocou aqui. Primeira coisa, essa carga está ligada em quê? Estrela ou triângulo? Ela está ligada em triângulo. Não sei se vocês observam isso, ó, mas eu tenho uma conexão entre A e B, entre B e C e entre C e A. Então, eu poderia também desenhar essa carga num formato de triângulo ali. Algo parecido com isso aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, meu ponto A', meu ponto B' e meu ponto C'. E fazer a conexão aqui, ó, lá com o gerador. Tá certo? Mesmo desenho ali, né? Só mudei o formato. Então, a minha carga tá em triângulo. Então, se a carga estando em triângulo, a gente pode perceber que a... Peraí, já foi. A gente pode perceber que a tensão, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B está sendo aplicada diretamente sobre a impedância Z. Então, a minha corrente, por exemplo, a minha corrente I'B' ou IAB, I'B' ou IAB, ela vai ser igual ao VAB dividido por Z. Então, vai ser o 220 fase zero dividido por 10 mais
J5. Esse aqui vai ser a minha corrente IAB, e a linha B'. Eu faço aqui, ó. Então, defino aqui que o meu VAB é igual a 220 vezes ESP 0 π vezes 180 barra π. Estou escrevendo tudo aqui, o ângulo é 0, eu poderia ter deixado só 220, né? Mas vou escrever completo até para vocês se acostumarem com essa nomenclatura. Então, por exemplo, eu estou definindo o VAB como sendo esse cara aqui. Eu venho aqui e defino o VBC, ó, igual a 220, fase menos 120, né? Opa. Eu até inverti aqui. É vezes π barra 180. Escrevendo em radiano. Para o VAB, tanto faz, porque era 0 mesmo, tá? Então, eu nem vou corrigir o VAB. Então, meu VBC fica aqui e o meu VCA é 220, fase 120 vezes π barra 180. Vocês já viram essa nomenclatura aqui? Eu estou usando aqui agora? Isso aqui é a forma exponencial, né? De eu escrever um número complexo. Então, eu poderia escrever tanto na forma retangular. Em geral, os programas eles enxergam a forma retangular, né? Ou eles enxergam o que seria a forma exponencial. A forma exponencial, que é a forma que normalmente a gente escreve como fase, né? Ah, eu tenho 1 fase 0. 1 fase 0, e quando a gente vai lá no desenho do vetor no plano imaginário, né? A gente fala, ele tem um módulo igual a 1 e tem um ângulo de fase de tanto, que em termos de coordenadas é uma coordenada que a gente chama de coordenada polar. Porém, quando eu estou falando de número complexo, eu posso dizer que um número complexo, ele nada mais é do que... Deixa eu voltar aqui na tela, fazer um rascunho aqui. Um rascunho rápido aqui, peraí. Eu posso dizer que um número complexo, vou chamar aqui de x, ele seja, por exemplo, a fase θ, né? Eu também posso escrever esse x como sendo um a cosseno de θ mais JA seno de θ. Isso aqui vocês já viram? Provavelmente, né? Só que o cosseno, eu posso escrever o cosseno em função das minhas funções trigonométricas. E eu posso escrever também o seno em função das funções trigonométricas. Então, no fundo, eu posso escrever o x em função das funções trigonométricas. Então, em geral, eu também posso escrever esse x como sendo um a vezes e elevado a jθ. Só que o detalhe aqui é que isso aqui tudo eu estou dizendo que o ângulo θ ele está em radiano. Então, quando eu quero escrever lá um ângulo que está ali por exemplo, 30 graus, eu preciso transformar esse cara para radiano para eu escrever nessa forma. E para eu escrever esse 30 graus em radiano, eu vou ter que fazer aquela relação ali. A π equivale a 180, então 30 graus equivale a x. Então, é o mesmo que eu escrever lá o 30 vezes π dividido por 180 graus. Aí eu obtenho o valor desse ângulo aqui em radiano e coloco ele aqui no lugar do θ. Tá certo? Essa relação aqui, ó, eu até aconselho
vocês desenvolverem, tá? Vocês transformarem o cosseno. Desculpa. Vocês transformarem o cosseno e o seno aqui nas funções trigonométricas, né? E elevado a j θ mais e elevado a menos j θ dividido por 2. O seno é parecido, mas entra um 2i aqui, né? Aí, vocês fazendo essa conversão e substituindo aqui, vocês chegam nesse cara aqui. Acho que talvez seja bom vocês fazerem, para vocês entenderem que eu posso escrever o que seria a forma polar, que é um A fase θ, dessa forma aqui. Tá certo? Bem, deixa eu apagar isso aqui. Isso é só um rascunho, né? Eita, tem coisa que não quer apagar, mas de jeito nenhum. Foi. Vou voltar aqui nossa vaca fria. Então, defini ali o VAB, VBC e VCA. Agora eu vou definir o nosso Z, né? Nosso Z é 10 mais 5, né? 5i. Então, esse é o cara. E a nossa corrente IAB, ou I a' B', vai ser igual a VAB dividido por Z. Certo? Então, a gente vai obter ali uma corrente de 17,6 menos 8,8i. Percebam que ela está em forma retangular e, às vezes, a gente não consegue extrair uma ideia mais concreta desse valor, né? Uma forma é a gente calcular aqui o que seria o módulo e o ângulo e escrever essa corrente na forma polar. Eu acho melhor. E eu vou fazer isso não direto, eu vou usar uma função que eu já tenho aqui, né? IAB MA, que eu vou chamar de módulo e ângulo, é tipo IAB. Acho até que o MATLAB agora tem uma função que já faz isso, tá? Direto. Mas como eu trabalho com esse negócio já tem muito tempo, antigamente não tinha a transformação de retangular para polar como função no MATLAB. Aí eu criei a função, eu uso a minha função sempre, né? Essa de retangular para polar aqui. Então, a minha corrente tem lá um módulo de 19,6774 com ângulo de menos 26,5651. Então, eu vou escrever lá a minha corrente que tem. Ela tem um valor de. Oh, já esqueci o valor da corrente, gente. 19, né? 19,6774, ângulo de menos 26,56. 68, ângulo de menos 27 graus. Esse ângulo é melhor deixar ele mais certinho. O módulo dá para a gente arredondar. Mais facilidade. Mas o ângulo é melhor deixar ele mais próximo lá do menos 26,56. Graus. Tá certo? Detalhe que a minha função lá, ela já está mudando também para graus, tá? Essa função reticle aqui, esse ângulo aqui já está em graus. Ó, só para vocês terem uma ideia do que eu fiz aqui, né? Disciplinas, rotinas MATLAB. Eu tenho a minha funçãozinha aqui, ó, reticle. Aí eu vou lá, ó, basicamente eu pego lá o valor que me foi dado, que está em coordenada retangular,
venho aqui, obtenho um módulo dele, que é o ABS dele, e o ângulo, eu uso a função angle desse cara, multiplico vezes 180 e divido por π. Olha lá, para escrever em radiano, eu multiplico por π e divido por 180. Para transformar em grau, eu multiplico por 180 e divido por π. Então, obtenho o ângulo em graus aqui. E retorno o ângulo, o módulo e ângulo dele, que é o que eu estou fazendo ali. Tá certo? Então, obtenho aqui o 19,68 com ângulo de menos 26,56. E a corrente I, I, B', C'. Vai dar quanto? Vai ser o VBC dividido por Z. Quanto que vai dar essa corrente? Vamos lá, ó. IBC vai ser igual a VBC dividido por Z. Certo? Então, meu IBC, módulo e ângulo, vai ser igual a tipo IBC. 19,6774 com ângulo de menos 146,56. Ângulo de 19,68 com ângulo de menos 146,56. Olha só, esse ângulo aqui, menos 120. Se a gente for lembrar lá, eu estou tratando aqui de um problema onde a minha carga é equilibrada e a minha tensão, as tensões lá, elas são também defasadas de 120 graus entre si. Então, a minha fonte é simétrica, a minha rede está sem impedâncias, né? Então, ela é naturalmente equilibrada, e a minha carga com impedâncias de mesmo valor, 3 impedâncias iguais, também a minha carga é equilibrada. Então, a solução eu vou direto lá, eu poderia ter encontrado só da fase A, só da fase AB ali, por exemplo, e defasar de 120 graus. Então, a gente já pode esperar que a minha corrente I, C'A', ela seja igual a 19,68 com ângulo de esse ângulo aqui mais 120. Mais 120 vai dar 93,44. Será que é isso? É isso aí? Alguém fez? Gente, faz as contas aí também, viu? Senão fica muito vazio fazer esse negócio aqui, né? Noventa e três vírgula quarenta e quatro. Boa. Ó, o ICA, eu já vou escrever ele. Não é melhor fazer por partes, né? VCA dividido por Z. Isso aí, ó. 93,44. Então, achei as 3 correntes ali. Bem, agora tem 2 formas de eu resolver a letra B, né? Obter as correntes de linha. A primeira delas é a que se aplica somente a circuitos trifásicos equilibrados, né? Que basta eu pegar essa corrente de fase e multiplicar por raiz de 3 fase menos 30. Tá certo? Ou, se eu não quero errar, professor, eu multiplico por raiz de 3 fase mais 30 ou menos 30?
Eu vou ser sincero para vocês, eu não gosto de decorar isso. Eu não gosto de guardar essa regra, porque é muito fácil errar. É muito fácil. Ah, para corrente eu uso uma coisa. Ah, quando eu estou de triângulo para estrela é uma coisa, de estrela para triângulo é outra coisa. Ah, o ângulo às vezes é -30, às vezes é +30. O que é a melhor coisa que você faz? Ou você primeiro visualiza através do, 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 do diagrama fasorial, né? Para você verificar se vai ser +30 ou -30. Ou você faz executa a regra completa. E a regra completa seria o quê? Eu vou passar esse I selinha a linha aqui para baixo. Vou desenhar ele aqui, ó. I selinha a linha vai ser 19,68 com ângulo de 93,44. E aí eu vou apagar esse cara aqui. Beleza? E aí eu vou fazer a letra B aqui, ó. E aí eu vou fazer para a corrente IA, tá? O que vai ser minha corrente IA? Minha corrente IA, olha lá, ó, ela é a corrente IAB, ou IA', B'. E se eu for seguir aqui, a minha corrente IBC, ela desce aqui. E a minha corrente ICA, ela sobe aqui. Então, nesse ponto aqui, que é onde IA está chegando, eu estou com a minha corrente IAB e eu estou com a corrente menos IC', tá certo? Então, eu vou ter aqui menos IC'. Então, a minha corrente IA vai ser igual IA', B' é 19,68 com ângulo de -26,56 menos IC', 19,68 com ângulo de 93,44 graus. Basta fazer isso aí que eu vou obter a minha corrente IA. E aí eu vou direto aqui no MATLAB. Eu já tenho as minhas correntes IA, B e C aqui, né? IAB, IBC e CA, quer dizer, né? Então a minha corrente IA, ela vai ser igual à minha corrente IAB menos ICA, tá certo? Então a minha IA módulo e ângulo vai ser igual a por IA. Obter uma corrente ali de 34,08 com ângulo de -56,56. Então vai ser aqui 34,08, né? 34,08 com ângulo de, somo 30 graus aqui, né? Menos 56,56 graus. Vou abrir um parênteses aqui para a gente fazer uma coisa. Zoei com os layers ali, hein? Mas eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui o seguinte, ó. A minha corrente IA, ela tá ali, a fórmula que a gente fez lá é IAB menos ICA, tá certo?
Só que a gente já chegou na conclusão ali que o meu ICA é o mesmo que IAB com fase 120 graus, né? Ó, se a gente for voltar lá, ó, deixa eu, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A minha corrente ICA é o mesmo da minha corrente IAB, olha lá, 19,68, 19,68 ali. Só que eu peguei esse ângulo aqui e somei 120 graus nele. Então, se eu pego esse cara aqui e multiplico por 1 fase 120, eu chego nesse cara aqui. Perfeito? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever, então, essa minha corrente IA. Então, vai ser o quê? Vai ser IA vai ser igual a IAB menos alfa que multiplica IAB. Tá certo? Entendem isso aqui? Se tiverem dúvida, perguntem agora, tá? Porque isso muda a chavinha aí em relação a gente entender essa coisa do trifásico, tá? Porque quando a gente está lá no monofásico, eu não faço muita relação entre valores de tensão, por exemplo, de duas fontes ou de corrente, né, que saem de duas fontes. Nos trifásicos, eu acabo tendo uma amarração entre eles, e essa amarração, no caso de um trifásico equilibrado, se dá através desse alfa. Lembrando que esse alfa aqui, nas nossas definições, né, ele equivale a 1 fase 120 graus. Eu considero ele como um operador, né? Então, quando eu multiplico um número complexo qualquer, ou um fasor qualquer, por um número alfa, que é 1 fase 120, eu basicamente mudo o ângulo daquele cara pro ângulo do ângulo original dele para um ângulo dele mais 120 graus. Porque se eu multiplico dois números complexos, por exemplo, A fase θ vezes B fase φ, eu vou obter aqui um A vezes B com ângulo de θ mais φ. Então, basicamente, eu estou somando esse ângulo. Se eu faço com que o módulo de B seja 1, então, se para B, por exemplo, o módulo de B igual a 1, esse meu resultado aqui vai ser igual a fase θ mais φ. Então, basicamente, o que eu fiz aqui no A original é manter o módulo dele, mas eu somei aquele ângulo ali. Então, quando eu multiplico por alfa aqui, eu pego aquele vetor, aquele fasor que eu tinha lá, que era o IAB, e somo 120 graus nele, que é exatamente o que aconteceu com a corrente lá na fase C. Então, eu posso obter aqui que o meu IA ele é igual ao IAB, que multiplica 1 menos alfa. Ou eu agora posso fazer aqui 1 menos. O que que é o alfa? O alfa é 1 fase 120 graus. Esse 1 fase 120 graus, ele dá o quê? Menos meio menos j raiz de 3 sobre 2, né? É isso mesmo? Acho que é. Então, multiplicado por menos 1 aqui, então eu vou ter aqui mais meio, né? Não, mais 1 com mais meio vai dar mais 3 meios aqui, né? Desculpa. 3 meios, é isso mesmo? Aqui é. Então, eu vou ter aqui mais 3 sobre 2 mais j raiz de 3 sobre 2.
Tem alguma coisa errada aqui. Aqui é mais, né? Aqui é mais. Deixa eu pensar aqui, ó. Eu tô com 1 faz 120 graus aqui. Então eu tenho um cosseno de 60 aqui, mas que vai para o negativo. Cosseno de 60 vai dar meio. O cosseno de 30 que dá meio, peraí. É o cosseno de 30 que dá meio. Isso aqui tá invertido, né? Vamos conferir. Passando de 60 mesmo, Wilson. Oi? O 460 que dá meio mesmo. É? Mas aí o de 30 dá. Raiz de 30 tá raiz de 3 sobre 2. Tá certo. Tá certo. Nossa, eu desenhei. Olha a confusão que eu tô fazendo aqui. Eu tô pensando no ângulo de cá, mas eu tenho que pensar no ângulo de cá, né? Se eu tô com 120 graus aqui, eu tô com 30 graus aqui e tô com 60 graus aqui, entre o negativo do eixo real, né? Então tá certo. Então é menos meio aqui e para cima mais raiz de 3 sobre 2. Então eu fico aqui menos com menos dá mais aqui. Então 1 mais meio vai dar 3 meios. E aqui eu vou ficar com menos. Aqui é menos, né? Não é tão simples apagar. E aqui eu vou ficar então com menos. Oh, menos j raiz de 3 sobre 2. Vocês verem então o tipo de coisa que às vezes dá a dificuldade, né? Então isso aqui é o resultado de quê? Isso aqui é o resultado de 1 menos alfa. 1 menos alfa. Qual que é o módulo desse cara aqui? O módulo desse cara vai ser o quê? É raiz quadrada de 3 meios ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 9 quartos, raiz quadrada de 9 dividido por 4, mais 3 dividido por 4. Que vai ser o quê? 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então esse módulo aqui dá raiz de 3. Se eu for calcular o ângulo aqui, esse ângulo, ó, eu estou com um valor positivo aqui de 3 meios e eu estou com um valor negativo aqui. Eu vou chegar que esse valor aqui vai me dar menos 30 graus. Vou deixar essa conta para vocês, tá? Então, tem um raiz de 3 fase menos 30 aqui. Ou então, o IA é igual a IAB, que multiplica a raiz de 3 fase menos 30. Ou eu posso colocar raiz de 3 IAB com fase menos 30. Tá certo? Lembrando que o IAB aqui é um fasor, é um número complexo, né? Então, estou multiplicando ele por raiz de 3 fase menos 30. Tá certo? Bem, então eu estou aqui obtive o IA. Se eu quiser, eu posso obter, por exemplo, o IB. Ui, ai, ai. Eu posso obter o IB diretamente pegando o IA e multiplicando por
alfa ao quadrado, né, ou subtraindo 120 graus aqui, ou eu posso fazer o IB é igual a quê? A corrente IB aqui vai ser igual o IBC, IB' C', menos I'B'. Então, eu posso escrever lá, IB. Eu estou optando pelo caminho mais longo para vocês perceberem que existem formas diferentes da gente fazer, tá? Então, ele seria o IB', C' menos I'B'. Tá certo? Que vai me dar lá 34,08 com ângulo de menos 176,56 graus. Calculei de cabeça, hein? Pegando isso aqui e subtraindo 120 graus. Tá certo? Então vamos ver lá no MATLAB como é que seria. Na natureza nada se cria. Ctrl+C, Ctrl+V e B é igual a IBC menos IAB e B módulo e ângulo é igual a função IB menos 176,56 e o módulo mesmo. E para o meu IC vai bastar somar 120 graus, né? C, Ctrl+V, IC, ICA menos IB. IC aqui e C aqui. Seria eu pegar esse cara aqui e somar 120 graus, né? Vai dar um ângulo lá de mais ou menos 62 graus e pouco, né? 64, 63. Ó. Ai, ai, ai. Faltou o IC ali. C aqui. 63,43 graus. Tá certo? Então, assim, eu obtenho as correntes de fase de linha. Dúvidas? Dúvidas? No dúvidas? Não? Tá beleza? Ó, o que que a gente poderia... O que eu poderia usar para complicar um exercício desse? Nem sei. Que tipo de pergunta eu poderia fazer num exemplo desse? Ó, talvez a única forma que existiria de complicar um exercício desse é colocando um enunciado gigante, cara. Ao invés de eu dar um exemplo com desenho desse, valores de impedância, valor de tensão, eu colocar um enunciado do tipo, ó, uma concessionária de energia possui um controle das suas tensões, permitindo que as tensões sejam equilibradas, e simétricas. A fase A, a diferença de tensão entre as fases A e B foi medida com o valor de 220 graus e foi adotada como referência em 0 graus. Percebe que, tipo, fica uma historinha e tal. Um novo consumidor solicitou a ligação de sua residência contendo uma carga trifásica equilibrada de valor igual a 10 mais J5 ohms. Assim, para dimensionar o disjuntor da fase tal, é preciso saber a corrente de fase.
e a concessionária para saber dimensionar o condutor de ligação do poste até a entrada da residência, precisa saber o valor da corrente em cada um dos fios. Perceba que eu não falei corrente de linha aqui, mas eu estou querendo a corrente de linha, que é a do condutor que está ligando lá a fonte da concessionária com a casa. E para eu dimensionar o disjuntor, eu preciso saber lá a corrente da fase. Então, talvez fosse a única forma de eu pensar em dificultar esse exercício. Eu vou propor um outro, talvez não vai dar tempo da gente resolver tudo, mas eu vou só dar o macete de como resolver, tá bom? Então vou mudar aqui para esse layer, vou deixar esse rascunho aqui, de repente depois eu até posso mandar para vocês se vocês quiserem. Vou usar esse layer 4 para propor um outro exercício similar ao que tem na lista, mas eu acho que na lista eu coloquei ele como sendo desequilibrado. Então, primeira coisa, eu vou considerar aqui uma linha, que seria os fios lá da concessionária, né? Eu vou até desenhar de cor diferente. Assim. Então, por exemplo, eu tenho um fio lá da fase A, eu teria lá um fio da fase... fio lá da fase B e teria um fio lá da fase C. E eu vou considerar também um vermelho, azul, verde. Estou sem até ideias de cores aqui, né? Vou tentar pegar um. Esqueci como é que faço para definir a cor desse cara aqui. Ah, depois eu vejo isso. Ah, vai assim mesmo. E vou desenhar um fio neutro aqui em amarelo. Talvez tenha ficado muito ruim o amarelo, né? Vou tentar com ele. Então vou dizer que o vermelho aqui é a fase A. Opa, fase A. O azul é a fase B. O verde é a fase C. E o amarelo é o neutro. Beleza? E eu vou conectar agora uma carga. Primeira coisa, eu vou Então, eu estou conectando uma carga aqui com Z1, Z1 e Z1 entre as fases A, B, B, C e C, A em triângulo. Vou fazer algo parecido e vou conectar uma outra carga aqui no final da linha. E vou conectar essa carga aqui com 3 impedâncias. Três impedâncias iguais, Z2, Z2 e Z2. E vou ligar esse cara aqui. Se eu disser que a minha fonte é simétrica,
quais serão as primeiras análises que a gente pode fazer desse exercício? Primeira coisa, vamos inferir aqui qual que seria a corrente que passa no neutro aqui. Alguém sabe me dizer? IA mais IB mais IC. Seria a corrente, no caso, não essa daqui, né? Que aqui eu teria um IA. Opa, deixa eu. É difícil pegar a sensibilidade desse negócio na hora de você começar a escrever. IA, IB, IC. Essa seria a corrente total. Eu teria aqui um IN, né? E eu teria aqui um IA2, IB2 e C2. E aqui eu teria um IA1, IB1 e C1. Então, a corrente do neutro aqui, eu imagino que você tenha... sua intenção era dizer que seria o IA2 mais IB2 mais IC2, tá certo, Rafael? Isso. Então, eu teria aqui um IA2. Ui, ai, ai. IA2, um IB2 e um IC2. Então, quando eu somo as correntes IA2, IB2 e C2, eu teria a corrente no neutro ali. Mas será que dá para a gente dizer alguma coisa sobre o valor dessa corrente, considerando o que foi dado aqui? Eu estou considerando fonte simétrica, né? E esses valores para as cargas. Eu tenho uma carga conectada em triângulo antes de chegar na carga conectada em estrela aqui, né? É isso aí. Muito bem, Hugo. Então, a minha corrente IN aqui, ó, IN é igual a zero, tá certo? Por quê? Porque eu tenho que o IA2, o IB2 e o C2 vão ser equilibrados. Então, eu vou saber que se eu encontrar o IA2, automaticamente eu encontro o IB2 e o IC2, porque vai bastar eu multiplicar o IA2 por 1 fase menos 120, eu encontro o IB2. Se eu multiplicar por 1 fase mais 120, eu encontro o IC2. Isso considerando que a sequência de fases da fonte é uma sequência positiva, ou sequência direta, tá certo? Se fosse sequência inversa, eu ia ter que, ao invés de multiplicar o IA2 por 1 fase menos 120 para encontrar o IB2, eu teria que multiplicar por 1 fase mais 120. A única diferença seria essa. E aí eu encontraria os valores de IB2 e C2, tá certo? Bem, então eu tenho que IN é igual a zero. Se o IN é igual a zero, eu não tenho necessidade da conexão desse fio neutro aqui, né? É o mesmo que ele está desconectado. Percebem isso? Olha que interessante. Se a minha carga é equilibrada, esse fio neutro aqui, ele não tem corrente. Se vocês forem reparar, principalmente o pessoal que mora no estado de Minas e... Não, na verdade, com exceção do estado de São Paulo e parte do Rio de Janeiro, na verdade, da cidade de São Paulo e a cidade de Santos e parte do Rio de Janeiro, todo o resto vai poder visualizar nos postes, nas ruas, que você vai ter lá uns fios lá para fase A, para fase B e para fase C no poste, que são fios um pouco mais grossos. E você vai ter um quarto fio lá, nos lugares que tiverem neutro, né? Que esse fio vai ser mais fino.
E, em geral, esse fio é mais fino, por quê? Porque a corrente que passa no neutro, ela é significativamente menor do que a corrente que passa nas fases. Porque a corrente das fases se somam e a tendência da carga é a concessionária distribui as cargas pelos fios lá, né? Então, por exemplo, a casa de uma pessoa está na fase entre as fases A e o neutro, a casa de outra pessoa está entre as fases A e B, a casa de outra pessoa está entre B e C, ou entre B e o neutro, e por aí vai. Ela vai distribuindo isso de forma que, no total, na soma de todo mundo, né, as cargas elas fiquem relativamente equilibradas. E aí a corrente no neutro ela vai ficar bem inferior, bem menor do que as correntes de fase. Por que que eu citei que na cidade de São Paulo e parte do Rio, e tem algumas outras cidades no interior de São Paulo, ali Santos, a Baixada Santista, é diferente? Porque o planejamento da rede que foi feito lá, ele se difere de outros lugares do Brasil. Lá, em geral, a CEMIG, aqui em Minas, por exemplo, ela coloca um transformador trifásico e subdivide as cargas por fases, né? A Eletropaulo, ela coloca sempre transformadores monofásicos, e aí é diferente, né? Porque ela coloca um transformador, por exemplo, com a bobina grande aqui, que ela tem aqui 230 volts entre os terminais. Mas ela cria um terminal no meio aqui, em que ela consegue 115 aqui e 115 aqui. Tá, e aí quando ela precisa de um trifásico, ao invés dela colocar 3 transformadores monofásicos, que é o que normalmente se coloca, ou não é um trifásico na verdade, é 3 monofásicos formando o trifásico, ela usa 2 monofásicos desse aqui, com tap central, para formar o trifásico, porque eu preciso só de 2 fases para eu, na verdade, criar 3 fases, que é o exemplo anterior ali que a gente viu, né? Basicamente aqui, ó, se eu coloco uma fonte só entre A e B e uma fonte entre B e C, a fonte entre C e A automaticamente ela já fica criada e de forma equilibrada. Então a Eletropaulo adotou essa ideia, que de certa forma é mais barata, né? Porém, o que que acontece? Eu fico com muita gente conectada entre duas fases e eu crio um desequilíbrio muito grande na carga. E aí a minha corrente de neutro, a corrente de neutro, ela tende a ser significativamente maior. Em alguns casos, ela pode chegar a ser da mesma ordem de grandeza das correntes de fase. Então, é uma solução que acaba tendo um investimento maior ali na, no cabo neutro, né, no fio neutro. Eu preciso de um fio com uma bitola maior, tá certo? Então, para esse caso aqui nosso, né, a carga está equilibrada. Se a carga está equilibrada, eu não preciso aqui dessa conexão do neutro. E caso eu tivesse a necessidade dessa conexão do neutro, esse tipo de problema aqui ele já seria dificilmente resolvido pelas técnicas que a gente conhece aí, tá? Porque eu não tenho como fazer a associação dessa carga com essa carga. Então, eu não consigo simplificar o problema. Então, eu preciso de métodos que me propiciem a solução desse problema, considerando as duas cargas aqui. Então, teria que, por exemplo, fazer umas equações de malha, uma malha aqui, uma outra malha aqui, ia ter umas 7 malhas não, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu teria umas 6 ou 7 malhas aqui para eu resolver esse problema. Só que, como a minha carga é equilibrada, olha só que coisa legal. Eu posso vir aqui, ó, já estou lá na borracha, e desconectar esse fio.
já que meu IN é igual a zero. Então, quando eu desconecto esse fio, eu fico com a carga em estrela isolada e uma carga em triângulo. Como que eu poderia resolver esse exercício? Conhecem processo de solução? Vou dar um tempo para vocês pensarem aí. Gostaria que vocês realmente tentassem criar uma forma de resolver esse exercício. São dados nesse exercício aqui os valores de Z1 e Z2 e são dados valores de VA, VB e VC, tá? VAN, VBN e VCN. Quero encontrar, por exemplo, o valor de A e B e C. E A2 e B2 e C2, só para ficar mais bonito. Vamos lá? Pensem. Ninguém tem ideia? Lancem as ideias aí, pessoal. De repente, debatendo aí, vocês chegam aí numa possibilidade. Dá sim, Hugo. Dá para fazer direto. No fundo, os dois dá para fazer, né? Direto, né? O da carga 1 ali, né? Z1, dá para fazer igual do exercício anterior, que estava em triângulo, né? Então, eu poderia pegar o VAB ali, dividir pelo Z1, já encontraria a corrente de fase lá na carga Z1, ligada entre A e B, né? É diferente da tensão de linha, né? No caso, para carga 2, isso é. Para carga 2, a tensão aqui, ó, entre esse ponto aqui, eu vou nomear esses pontos aqui para a gente dar nome aos bois também, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de. Opa, é difícil. A linha 2, B linha 2, C linha 2, certo? Então, a tensão entre o ponto A linha 2 e aqui eu vou chamar de N, né? N linha e N linha. Essa tensão aqui, ela vai ser diferente de VAB, mas ela vai ser igual a VAN, né? Consegue enxergar isso? Porque
Porque no fundo, lá na fonte, em geral, a fonte ela está em estrela, tá? A fonte está em estrela e normalmente eu tenho lá uma tensão VAN, uma tensão VBN, uma tensão VCN. E aí dessas tensões VAN, VBN e VCN, eu encontro as tensões VAB, VBC e VCA. Então, a tensão lá VA'2 N' vai ser igual ao mesmo à tensão VAN. Que a tensão aqui entre o neutro vai ser o mesmo que a tensão daqui para o neutro. Beleza? Então, se eu pego essa tensão VA'2 N' e divido pelo Z2, eu vou obter direto a corrente IA2. VB2N vai me dar direto o IB2. E o VC2N vai me dar direto o IC2. Lá para essa carga 1, vou chamar isso aqui de a parte Z1 aqui de carga 1, eu obteria direto as tensões de fase, né? Desculpa, as correntes de fase. Então, a corrente que passa na impedância Z1 ligada entre a fase A e a fase B, a minha corrente IAB é a corrente de fase da carga. A corrente IBC também vai ser a corrente que passa na fase ligada entre os pontos B e C da carga 1. E, da mesma forma, o ICA. E a partir do IAB, IBC e ICA, eu obtenho ali o que seria o IA1, IB1 e C1, igual a gente fez no exercício anterior. E aí, quando eu somo o IA1 com o IA2, eu obtenho o IA. Quando eu somo o IB2 com o IB1, eu vou obter o IB, e o IC2 com o IC1, eu obtenho o IC. Beleza? Então, essa é a linha de raciocínio para a gente resolver esse exercício. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar esse exercício para eu brincar com ele. Eu vou copiar isso aqui tudo. Eu acho que é melhor eu vir aqui e selecionar tudo, né? Select all. Copy. Vou vir aqui. Paste. Copiei esse cara. O que eu vou fazer aqui agora? Para ficar mais parecido, né, com o exercício lá da lista. A primeira coisa, eu vou apagar aqui só esses valores dessas correntes, tá? Elas estão passando ali nos fios. E A e B e C. Então, apaguei ali as minhas correntes. E outra, eu vou garantir que não existe conexão de neutro aqui, para não dificultar. Essa conexão de neutro aqui, ela acaba sendo tema de cursos futuros aí que vocês vão fazer, técnicas de solução que são mais aprimoradas. Então, deixa de fazer sentido para a gente essa parte aqui também. Que eu não tenho corrente de neutro. Eu poderia, inclusive, apagar todo o fio neutro aqui, tá? Deixar só 3 fios. Não vou ir além ali para não estragar o desenho. Mas o que eu vou fazer agora? Agora eu vou considerar que existe uma impedância no fio que está ligando lá a minha geração, a minha fonte, né, às cargas. Então, o fio aqui, ele tem uma impedância.
E eu vou desenhar essa impedância do fio aqui, ó. Então, tem uma impedânciazinha aqui, eu tenho uma outra impedânciazinha aqui, e tenho uma outra impedânciazinha aqui. Então, eu vou chamar esse cara aqui de ZL1, não, ZLA, ZLB e ZLC, tá certo? Os fios são iguais, né? Então, esses valores de ZL aqui, eles vão ser iguais, tá certo? Eu vou até voltar aqui, para não confundir, vou fazer o seguinte, eu vou deixar como ZL1 mesmo aqui, ZL1, que vai ser o mesmo ZL para todos, ZL1. Então, as três impedâncias ali são iguais. E vou fazer a mesma coisa aqui. Entre esse fio, esse ponto de conexão aqui e a carga 2 ali, eu também tenho uma nova impedância aqui. E eu vou chamar esses caras aqui de ZL2. Então, a ZL1, ela é a impedância entre a conexão lá da fonte e o ponto de conexão da carga 1. E a ZL2 é a impedância entre o ponto de conexão da carga 1 e o ponto de conexão da carga 2. Então, vou chamar esse cara aqui de carga 2. E agora, como é que eu resolvo esse exercício? Porque eu tenho algo muito parecido com o que era antes. Eu só dei um toquezinho a mais de realidade nesse exercício, considerando agora uma impedância que ela é inerente do fio, ela sempre vai existir, mas eu estou aqui com um problema de exercício, um problema de circuito trifásico equilibrado ainda, porque as impedâncias, tanto da carga 1 quanto da carga 2, são equilibradas. Eu continuo considerando aqui a minha fonte simétrica e agora eu considero impedâncias de linha, mas que são equilibradas também. E agora vamos pensar aí, né, como resolver esse exercício. O que que vocês sugerem? Do jeito que está aí, eu ainda poderia ter o neutro ligado, porque a corrente dele seria zero, né? Porque as correntes IA2, IB2 e C2 são equilibradas, né? Transformação delta estrela. Então, eu transformar essa carga 1 de delta para estrela, e daí? Aí vão aparecer uns Zs equivalentes aqui no estrela, né? Beleza. Influência das impedâncias dos fios. O que a gente precisa entender é que agora a tensão aqui entre os pontos, aqui vou dar nome aqui também para a linha 1, B' 1 e C' 1, né? Então, o meu V, a linha 1, B' 1, VAB no ponto 1 aqui, é diferente de VAB, né? Porque eu tenho uma queda de tensão aqui devido à corrente que passa aqui e a corrente que passa aqui. Talvez seja isso que você quis dizer, né, Hugo?
sobre a influência das impedâncias dos fios, né? Eu tenho uma queda de tensão na linha, né? Exatamente. Então eu não posso resolver direto igual eu fiz o exercício anterior. Mas o André, ele deu um caminho ali que pode ter uma saída, né? Ó, ele sugeriu de transformar essa carga aqui, bem, não sei se foi essa carga, né? Mas ele colocou transformação delta estrela, né? Então a ideia que eu entendi aqui dele era transformar essa carga de delta para estrela. Se eu transformo ela de delta para estrela, eu fico com um equivalente aqui ligado em estrela. Estrela isolada, né? Porque eu não vou ter conexão de nêutron. E aí? Pode falar, André. Vou rabiscar aqui mais ou menos a ideia do que o André falou. Talvez possa dar alguma luz, né? Mas eu vou desenhar sem muita, sem muita precisão, tá? Só rascunho aqui, mas para a gente pensar alto, né? Uhum. Tranquilo. Vamos ver o desenho aqui, ó. E se eu transformo essa carga que está aqui de, de delta para estrela, a gente vai ficar com isso aqui, né? Isso aqui é uma proposta, né? Isso aqui tudo conectado, beleza. Então eu tenho aqui o grupo Z2. Aqui eu vou chamar de grupo Z1Y, porque o Z1 estava lá em delta, né? Esse aqui seria o meu Z1 delta. Eu vou chamar o Z1Y aqui, que é o Z1 transformado. Tenho aqui o grupo ZL2 e tenho aqui o grupo ZL1, tá certo? Então, aquele sistemão lá, todo cheio de pompa lá, a gente consegue visualizar ele aqui agora. Aqui eu tenho os pontos aqui A1, né? B1, C1, e aqui os pontos A2, B2, C2. E aqui na frente os meus pontos A, B e C. Beleza? Bem, a proposição ali que você fez é só somar os valores das impedâncias que estarão no mesmo formato, ou delta ou estrela. Hum, mas você estaria dizendo, vamos supor que não tivesse a impedância do fio aqui, ZL2. Seria eu somar esse Z1Y aqui com o Z2? Seria essa a ideia? Aham, tá, entendi. Ó, vamos pensar o seguinte. Qual que é o porque para eu somar a impedância, eu teria que ter alguma garantia
de que, por exemplo, o meu Z2 estivesse em série com o Z1, né? Que aí eu somo a impedância. Se não, se eles não estão em série, aí eu não posso somar. E vamos analisar o seguinte, ó. Qual que é o potencial? é, Qual que seria o potencial desse meu ponto N2 aqui, ó, que seria o neutro da carga lá? IA igual a VA sobre Z' mais Z. VA é, é a resposta que você deu ali é isso mesmo. Ó, o potencial do N2 lá é zero. Porque se o meu circuito é equilibrado, as quedas de tensão ali, elas vão se anular e eu vou ter o potencial desse cara aqui igual a zero. Deixa eu ler tudo que você escreveu aqui, Hugo. IA igual a VA sobre Z' mais Z. Provavelmente você quis dizer com parênteses ali, né? Z' mais Z, o VA divide por isso tudo, né? Bem, a gente teria que caminhar para algo parecido com isso aí mesmo, porque aí eu obtenho a corrente IA que está saindo lá da fonte, né? É, esse é o caminho, nós estamos quase lá. Outra coisa foi tipo Z linha é a impedância da Z linha é a impedância da carga. Aí tem equivalente, que são as que são em série. Ah, tá. É, esse ZL2, ela realmente está em série com esse Z2 aqui na fase A. Na fase B também. Na fase C também. Esses eu posso somar. Beleza. Aham. Agora, esse cara, esse equivalente aqui, ó, ele eu não posso dizer que está em série com esse aqui, porque eu tenho essas duas aqui eu posso somar, realmente, ó. ZL2 mais Z2, L2 mais Z2, L2 mais Z2. E ainda continuo com equilibrado aqui, tinha que ser, né? Lógico. Então eu tenho uma soma. Então eu poderia simplificar esse cara aqui, ó, eliminando o ZL2 aqui, somando aqui, né? Z2 mais L2 como sendo uma carga só. E aí, o meu ponto A2 aqui, a linha 2, B'2, C'2, ele deixaria de existir, percebe? Eu ficaria com o sistema ali reduzido, né? E aí, ideias? Bem, eu estava perguntando, o potencial aqui do N2 é zero, né? O Hugo comentou ali, ele é zero mesmo. É, e aí agora eu pergunto, qual que seria o potencial desse ponto N1, que seria o centro-estrela do equivalente dessa carga aqui 2, né, dessa carga um, desculpa, em estrela. Qual que seria o potencial aqui? Então, eu poderia dizer aqui que o Vn2 é igual a zero, e agora eu estou perguntando sobre o Vn1. Alguém não enxergou que o potencial Vn2 é igual a zero? Hum? Alguém não enxergou? Todo mundo visualizou que o Vn2 é igual a zero? Beleza? Legal. Estou com um sistema equilibrado, fonte simétrica, o, o centro estrela da carga, numa carga ligada em estrela, está tudo equilibrado, o centro estrela, o potencial vai dar zero. E aí eu pergunto, qual que é o valor de Vn1? Zero também, perfeitamente. Então eu tenho que o potencial aqui, ó,
do Vn1 também é zero. Bem, então eu estou dizendo que esse ponto aqui, N1, eu posso conectar aqui nesse ponto. Se os dois são zero, eles estão no mesmo lugar, potencial zero. E aí, a impedância entre A1 e esse neutro é esse cara aqui, Y1, Z1Y. Mas entre esse ponto A1 e o neutro, também tem essa impedância aqui, Z2 mais L2. Bem, então eu poderia redesenhar esse circuito. Vou fazer um outro desenho aqui para ver se a gente consegue enxergar isso aqui de mais fácil. Vou redesenhar também um esboço aqui, tá, gente? Rascunho. Então, vou desenhar aqui a impedância aqui. Vou desenhar com um espaço um pouco maior aqui. Então, eu tenho aqui o meu Z2 mais ZL2. Eu tenho aqui todos aqui Z2 mais L2. Só que eu tenho aqui também ligado entre os mesmos pontos, né? Já que eu tenho aqui o N1 igual ao N2, né? O potencial é o mesmo, né? Então eu tenho aqui também o meu Z1Y. Conseguem enxergar isso agora? Olha lá. O que que eu tenho então? Aqui as minhas fases A, B e C, né? Opa. Minhas fases A, B e C. Aqui eu tenho o ZL1, né? Grupo aqui ZL1, ZL2, Z2 mais L2, Z2 mais L2 em vermelho, Z2 mais L2, em azul aqui o Z1Y. Então, entre esse ponto aqui, que seria o meu ponto A1, e o neutro, eu tenho um paralelo entre o Z1Y e o Z2 mais Z2, ZL2. Consegue enxergar isso? Então, eu faço a conexão em paralelo desses dois caras. Ó, faço para cada fase. Depois que eu fizer esse paralelo para esses caras de cada fase, eu vou obter uma estrela equivalente aqui por fase, uma impedância por fase aqui, né? Eu somo com os L1, somo com os L1, somo com os L1, vou ter uma carga ligada em estrela diretamente nas tensões VAN, VBN, VCN, ou VAB, VBC e VCA. E aí eu consigo calcular as correntes lá do circuito original que saem em cada uma das fases, IA e B e C. Beleza. Mas e se eu perguntasse no exercício, a pergunta for qual que é o valor de IA2, por exemplo? A corrente de linha que está indo lá para a carga 2. Uma vez que eu obtive a corrente IA aqui, no meu circuito contendo ali, ele já simplificado, né? Reduzido, eu posso ir voltando nos meus equivalentes. Então, ó, eu obtive a corrente A, e B e C. Calculo a queda de tensão em ZL1 para cada uma das fases. Chego no ponto lá A1, B1 e C1. Beleza, então eu consigo calcular aqui o
VA1B1, VB1C1 e VC1A1. Então, com essas tensões aqui, no ponto 1 aqui, eu calculo então as correntes de fase lá na carga original, ou posso usar o equivalente aqui e obter as correntes de linha direto, ou obtenho as de fase e depois transformo, calculo as correntes de linha, tanto faz. E aí, obtendo as correntes que descem aqui, ó, eu subtraio da corrente total e obtenho a corrente que vem para esses ramos aqui. Com as correntes que vêm para esses ramos, eu obtenho a queda de tensão aqui, por exemplo, na carga. Posso obter a queda de tensão na linha e por aí vai. Tá certo? Então, essa seria uma forma de eu resolver esse exercício. Legal? Entenderam a ideia? Esse talvez seja dos exercícios mais complexos que possa ter dentro da nossa disciplina de circuitos 2, tá? O resto, a partir dali, tudo é executar coisas que vocês aprenderam em circuitos 1, que é, por exemplo, calcular a potência fornecida pela fonte, que é fazer o V vezes o I conjugado lá para cada fase. Calcular as correntes ou queda de tensão. O que passa a ser introduzido no trifásico aqui? É quando eu entro com um circuito desequilibrado e quero calcular, por exemplo, um deslocamento de neutro, ou a corrente que flui por um neutro, é que difere um pouco, mas mesmo assim, num exemplo onde eu tenho mais de uma carga, aí já fica um negócio muito mais complexo. Porque se eu dou uma carga desequilibrada que tenha um deslocamento de neutro aqui, eu pedir a tensão do neutro, ela também entra nessa receita de bolo do que a gente viu, mas se torna algo um pouco mais elaborado. Mas a gente vai chegar lá. Pode ter certeza que a gente vai chegar lá. Bem, o último exercício, e aí eu peço para vocês darem uma refletida, e na semana que vem a gente se encontra de novo para conversar, né? Pode ser na. Deixa eu confirmar com vocês se na terça-feira a gente encontra ou se na quinta, tá certo? Mas eu queria que vocês refletissem o seguinte: eu vou considerar agora, na minha carga 1, ZA, ZB e ZC diferentes, quer dizer, eu tenho uma carga desequilibrada, e lá na carga 2, eu vou ter lá um, um ZD, um ZE e um ZF, né? Só para dizer que eu tenho 3 impedâncias diferentes ali também. Esse mesmo exercício, que está similar ao lá da lista, né? Deixa eu ver aqui. Ó, está similar ao da lista aqui. É porque eu tenho impedâncias diferentes, tá certo? Como que é o passo a passo para a gente resolver esse exercício? Eu uso essa mesma estratégia ou eu posso ter algum boi na linha? O que vocês acham? Esse procedimento aqui, ele valeria para uma carga desequilibrada? O que vocês me dizem? Pode falar, gente. Vou mudar a pergunta para talvez ficar um pouco mais claro. Teve algum procedimento que a gente fez que seria restrito a, a um circuito equilibrado? Só teve um, né? A gente considerou IN igual a zero. Perfeito. No circuito desequilibrado, o IN vai ser zero também, porque eu não tenho conexão. Só que se o IN é igual a zero e a carga é desequilibrada, isso aqui deixa de ser verdade. Ó. Esse VN deixou de ser igual a zero. VN2.
E se eu transformo a carga desequilibrada de delta para y, eu passo a ter um centro estrela aqui que também é diferente de zero. Então, isso aqui também deixa de ser verdade. Então, esse é o único ponto que fura ali o nosso passo a passo para resolver esse exercício. Tem ideia de como resolver? Vamos deixar isso para a semana que vem? Ou se alguém já tiver a ideia, pode falar aí, que aí eu só faço um finalmente aqui rapidinho. Não? Sem ideias? Vou deixar vocês pensando nisso aí, tá? E vou pedir o seguinte: tentem buscar a solução disso vocês mesmos. Não entre em contato com o monitor para ele te dar isso de mão beijada. Não tentem entrar em contato com algum colega que já passou por essa disciplina para eles te fornecerem essa informação. Porque a informação eu vou passar para vocês na semana que vem, sem medo de ser feliz. Mas é importante vocês tentarem enxergar o método de solução. É, é, tá certo? Mas é isso mesmo que você falou, Hugo. A corrente IN, ela vai ser zero. Ela não vai ter, porque eu não tenho neutro conectado, né? Mas a tensão no neutro vai ser diferente de zero, que cai naquele caso de deslocamento de neutro, tá certo? Mas aí, então, na semana que vem, eu confirmo com vocês se na terça ou na quinta, ou de repente até nos 2 dias, né? A gente se encontra e trabalha um pouco mais sobre isso, em cima disso aqui, tá certo? Alguma pergunta aí? Senão eu vou finalizar aqui, tá bom? Beleza. Beleza, então, pessoal. Obrigadão. Então, até semana que vem, viu? Beleza. Obrigadão. Obrigadão por vocês aí pela presença. Vocês também, bom final de semana. Falou.